Alô, amigos, aqui estamos com mais YouTube. Este é o canal Olhar Crítico do Rui Martins. Eu sou um jornalista veterano que já foi correspondente para a CBN, para Estadão, para uma série de mídias brasileiras, algumas portuguesas e outras suíças. E estamos para conversar com vocês com os temas que merecem um comentário. Por exemplo, antes que você mude de canal, essa história de que as mulheres não devem votar nos Estados Unidos. O que você acha? Mas antes de nós discutirmos essa questão, vamos lá, você que me conhece já coloque o seu gostei, compartilhe com seus amigos e inimigos, deixe um comentário que eu estou respondendo, porque não são muitos ainda, e principalmente se inscreva nesse canal. E uma coisa que eu sempre esqueço de dizer, toque no sininho, para que se você toca no sininho, toda vez que eu tiver um novo vídeo, você saberá. Vamos lá então, vamos lá. Quando li, há 2 anos, o livro premonitório do escritor Douglas Kennedy, um escritor norte-americano que foi traduzido já na Europa e que teve certo sucesso, ele fez algumas previsões, né? E as pessoas gostam de previsões. O que vai acontecer amanhã? Pelo menos eu posso contar o que esse escritor disse que vai acontecer no ano 2045. Não está muito longe, né? Quando ele fez essa previsão do que aconteceria em 2045, de uma guerra civil a qual se sucederia uma separação dos Estados Unidos, numa parte religiosa fundamentalista e outra parte com bastante liberdade. A história desse livro começa com alguma coisa horrível, que uma espécie de sharia ou sharia utilizada pelos islamitas. Os islamitas, quando alguém é muito pecador, adúltero, fez algum sacrilégio, falou mal do Maomé, ele é morto a pedradas, como se dizia que se devia fazer lá no Velho Testamento. E esse livro, então, mostra que nesse novo Estados Unidos separado, os evangélicos teriam adotado aquela lei da época de Moisés, em que se matava quem pronunciasse blasfemas. Só que naquela época eram blasfemas contra Jeová. E no caso dessa execução que o escritor Douglas Kennedy descreve na primeira página do seu livro, é uma blasfêmia contra Jesus. Então, a história começa com a execução pública na fogueira de uma atriz de teatro. Ela é trans e ela é judia nova-iorquina, nessa época de antissemitismo, por haver proferido, numa de suas apresentações públicas, na sua função de atriz, reflexões consideradas blasfêmicas sobre Jesus. O que teria sido? Ela dizia que Jesus estava morrendo de medo antes de ser crucificado. Eu disse mais uma coisa, mas não vou dizer aqui, que vocês vão querer me queimar ou me matar. Donald Trump era só um possível pesadelo nessa época, há 2 anos. Porém, ninguém poderia prever, exceto o escritor Douglas Kennedy, nem 1/3 do que vem sendo praticado por Trump
nestes primeiros meses de governo. Como ainda lhe restam 3 anos e meio, nada parece impossível em termos de rompimento com a tradição democrática norte-americana. Ninguém pode se considerar seguro num país sem garantia por tempo de serviço, sem garantia de função, onde ministros, professores, reitores, altos funcionários públicos são demitidos da noite para o dia. E onde Trump parece empenhado em limpar da história norte-americana os lados negros da época da escravidão, com uma limpeza, com uma triagem nos livros, nas bibliotecas. Em breve, haverá também uma revisão dos programas escolares, que vão contar outra história dos Estados Unidos, uma história mais clean, e já se pode prever a censura política nos cenários de filmes, das séries e na edição de livros. Idade Média. Estarei também sendo excessivo, como critiquei o escritor Douglas Kennedy? Talvez não, infelizmente. A Idade Média, durante a qual o Ocidente viveu alguns séculos, onde se queimava na fogueira, se fazia coisas assim, chegou ao fim, entre outros fatores, com a invenção da prensa de Gutenberg, que gerou a imprensa, facilitando o acesso ao conhecimento pelos livros e, principalmente, a livre interpretação dos textos sagrados. A invenção da imprensa pela prensa fez com que todo mundo tivesse acesso à chamada livre interpretação da Bíblia. E, durante uns 3 séculos, ainda essas interpretações eram interessantes. Agora, entre nós, isso não escrevi no texto que eu publiquei do Observatório da Imprensa, mas a partir de alguns 50 anos para cá, um pouco mais, hein? Surgiram seitas pentecostais que dizem qualquer coisa, que interpretam qualquer coisa. E a coisa mais terrível foi a invenção da teologia do domínio, que transforma o evangelismo, o evangelho de Jesus, paz e amor, numa mensagem de violência, de guerra. Não é mais evangelho, é o Velho Testamento adaptado. É um Velho Testamento que não é dos israelenses, mas que também não é dos evangélicos. É um Velho Testamento de violências e que tem gerado nas redes sociais tudo isso que vocês viram, continuam vendo, que vai ainda provocar muita coisa ruim. Então vamos lá. Voltando, porque ao falar da imprensa e do acesso à livre interpretação das Escrituras, eu fiz esse corte, esse atalho. Uma importante consequência, então, da vinda da imprensa foi a reforma, porque a Bíblia passou a ser impressa. Não era só uma que existia lá com o vigário. A Bíblia passou a ser possuída por muitas pessoas. E o que aconteceu? Houve a reforma de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, e isso acabou com a primazia da Igreja Católica. Houve guerras, guerra religiosa, e os protestantes surgiram, que também eram cristãos,
mas que não obedeciam ao Papa. Então, surgiu a prática independente do culto cristão, sem submissão aos dogmas papais. Pouco a pouco, o poder religioso de Roma foi se esvaecendo, enquanto o fim do feudalismo, transformações sociais, revoluções e crises econômicas impulsionaram na direção de formas democráticas de governo até as atuais concentrações econômicas, as atuais oligarquias, convivendo com ditaduras políticas e teocracias, sem se esquecer das novas tecnologias de comunicação das high-tech, geradoras das redes sociais, que são uma grande revolução nas nossas comunicações, e de novos tipos de comunicações humanas imediatas, tudo agora conectado com a inteligência artificial. Nós estamos vivendo um novo mundo. Tudo isso, esse novo mundo, significa que começa um novo mundo de novas conquistas sociais. São os albores de uma nova fase de maiores conquistas sociais para a humanidade? Aparentemente não. Ao contrário, a riqueza fica nas mãos de alguns. Esses albores parecem anunciar o despertar de tempos piores daqueles que já vivemos. E um sucesso de livraria na Europa são os livros do escritor italiano Giuliano da Empoli. Eu já vi que esse livro foi traduzido no Brasil. Eu estava consultando o livro, eu tenho o livro em casa, e dei uma passada na internet e vi que já existe esse livro, que eu tenho em francês, não em italiano, mas já em tradução brasileira. Portanto, vocês também podem se interessar. São 2 livros que eu tenho aqui que marcam a presença desse escritor, desse sociólogo, Giuliano da Empoli. Um livro, A Hora dos Predadores. Predadores são aqueles animais que caçam os outros para comer. Nós estamos, então, para ele, vivendo uma fase em que, de certa maneira, se poderia comparar o que está ocorrendo com os predadores e os engenheiros do caos. Essas obras, ao contrário daquela lá do Douglas Kennedy, que é uma obra de premonição, de profecia, se podemos dizer, de previsão baseado em fatos políticos, tal, não é profecia de quiromante, de cartomante. A obra do Giuliano não faz previsão, ele se baseia naquilo que estamos vivendo, na nossa realidade política, econômica e social. Então ele está com os pés na terra, com os pés no chão. Um mundo de populistas, como Trump e Bolsonaro, como diz a apresentação dos livros, cuja incompetência, a incompetência dessas figuras populistas e seus erros se transformam em qualidades para seus eleitores. Então, quando você vê uma entrevista do Bolsonaro na televisão, você vê como é que esse homem chegou a presidente. Mas aí você vai ver que, para muita gente, era justamente essa maneira que ele tem, sem cultura, de falar, que atrai uma grande parte dos seus eleitores, sem se contar aquelas que são as ligadas
a teoria do Bolsonaro ungido por Deus, disseminada nas redes sociais pelos evangélicos. Ora, esses populistas, incompetentes, sem cultura, dizendo bobagem e mesmo palavrões, e daí o povo adora, eles seriam incapazes de ir mais longe. Por exemplo, se você coloca a Michele Bolsonaro como presidente, o que ela tem? Não tem formação nenhuma. Você imaginou? Para ser presidente. Então, eles, Bolsonaro, Trump, não poderiam ir muito longe se não fossem apoiados pelos especialistas do Big Data. São essas pessoas desconhecidas que manipulam o grande público, que estão mudando as regras que, paradoxalmente, parecem provocar ou ameaçam provocar uma enorme marcha ré nas relações internacionais e sociais do nosso mundo. Ou seja, não quero dar de mau agouro, hein? Nós talvez estejamos no limiar, nada de albores, no limiar de uma nova Idade Média, mas high-tech, diferente daquela que já houve, mas na qual todo mundo vai ser controlado e vai pensar besteira. Por que essa forte dose de descrença de minha parte? Eu que sou incrédulo, ainda fico mais descrente. A ponto de ter pesadelo. Ao ler mais um dos projetos retrógrados do governo Trump, eu vou contar uma para vocês, que vocês vão ficar de cabelo arrepiado, principalmente se você é mulher. E, por favor, se você é mulher evangélica, por favor, você pensa, em primeiro lugar, que você é mulher. Não vai fazer que nem esses caras que estão traindo o Brasil para apoiar o Trump, e o Eduardo Bolsonaro. Não vai querer trair as mulheres defendendo quem é contra as mulheres. Então, ao ler mais um dos projetos retrógrados do governo Trump, do grupo que está com ele, anunciados pela imprensa, já estão na imprensa, não estou botando aqui primeira mão, isso aqui não é a primeira mão, isso aqui eu não reportei isso, é comentário. Fiquei abismado de ver que um ministro dele, do Trump, ameaça retirar o voto, o direito ao voto das mulheres. Aí vocês ficaram berrando, o voto impresso, o voto... Não, estão querendo fazer coisa pior. Eles querem tirar, nem é o voto impresso, nem é o voto eletrônico, tirar o voto das mulheres. Eles acham que mulher vai para a cozinha e vai fazer filho, e vai cuidar dos filhos. Num comunicado trocado com pastores evangélicos norte-americanos, por enquanto é só nos Estados Unidos, mas daqui a pouco chega aqui, hein? O ministro da Defesa, Pete Hegseth, mostrou-se favorável ao fim do voto feminino e à sujeição das esposas ao seu marido. Já são, né? Não é toda mulher que é livre, né? Por isso que tem muito feminicídio. Ao republicar, então esse ministro do governo Trump republicou no X, esse Twitter, um trecho das entrevistas de pastores de um grupo, não é um grupo, entrevistas com um grupo de pastores evangélicos contra o voto feminino, impresso ou eletrônico, o voto feminino. Sai para lá, mulher, não vota mais.
Isso no contexto de declarações do pastor Doug Wilson. Doug Wilson, das igrejas reformadas evangélicas. Eu vou dizer para você, se você é um pouco, né? Se nós, como todos nós brasileiros, se você tem alguma mistura, e você é evangélica, opa, este pastor, Doug Wilson, é também a favor ou não condena a escravidão que houve nos Estados Unidos, que terminou com Abraham Lincoln, com uma guerra de secessão. Então, esse pastor Doug Wilson, escravocrata, ele acha que os Estados Unidos tem que ser um país cristão, num mundo cristão, ou seja, ele é favorável a um processo de conquista cristã, como na Idade Média, né? Transformar todo mundo cristão tem que ser no pau, né? Como é que vai? Tem uma grande parte do mundo que não segue o cristianismo. Então, e que nesse mundo cristão, as mulheres nem votam e nem fazem parte das Forças Armadas. É como eu disse, vai para a cozinha e vai para a cama que tem que fazer filho. Para reforçar essas tomadas de posição contra a liberdade e igualdade das mulheres com os homens, outro pastor declarou à CNN, vocês conhecem, não é brincadeira, a CNN é muito forte nos Estados Unidos. E é um pouco ligada ao governo Trump, que numa sociedade cristã, o voto seria por família, representada pelo marido. Então, uma família, marido, mulher, 3 filhos, que já são maiores. Então, é dia de eleição, quem vota, o marido vai e vota em nome da mulher e dos 3 filhos. Ele diz assim que o marido ouviria a opinião da família, mas eu imagino, normalmente na família todo mundo tem a mesma opinião. Então quer dizer que é ele que vota, é o marido que vota. A mulher e os filhos, não dá impito, quem vota sou eu. Bravo, hein? O pastor evangélico defende isso. Você defende também isso? Você é evangélica, você defende isso? Deixar de votar? Ok, não tem que... É um saco ir lá votar. Ok. Você defende então isso. Vai na igreja, prefere ir na igreja do que votar, ok. Com esse tipo de regressão, as mulheres norte-americanas evangélicas acabarão perdendo seus direitos. Isso significa direitos do trabalho, direitos nos seguros sociais, porque daí as mulheres não valem nada, passam a ser segunda categoria humana. E engraçado é que essa regressão do cristianismo evangélico vai empatar, vai se encontrar com a regressão já existente no islamismo. Não podemos esquecer isso, que uma parte da humanidade ela é islâmica e as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens. Depende do grau. Uns países mais, outros países menos, mas elas não têm o mesmo direito do que os homens. E as iranianas, pior ainda. São cidadãs de segunda classe. E então os evangélicos farão com que o cristianismo vá para trás e vira um país de mulheres de segunda classe. Não se esqueça de colocar o seu gostei, de compartilhar com os seus amigos e inimigos e com o seu pastor, de deixar um comentário e de se inscrever. Um grande abraço e até a
próxima.